A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, aqueles que puderem, por favor, se colocarem de pé juntamente comigo. E como o tema ele está embasado no capítulo de número 37 de Salmos, que diz que nós temos que confiar e deleitar, porque o Senhor tudo fará, então representa que devemos entregar tudo na mão de Deus, porque tudo que nós temos, que somos, que conseguimos, vem daquele que criou os céus e a terra. Amém? Então, abra por favor a tua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Muito obrigado pela água. Segundo livro de Reis, por favor. O capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, o capítulo de número 6, versículo 24 e 25, e depois nós vamos ler o capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Ok? 2 Samuel 6, 24 e depois o 7, 3 versículos, ok? Segundo livro de Reis. 6, 24 e 25. E depois? Capítulo 7, o versículo 1, 2 e 3. Certo. Ok? Então vamos lá? Diz a tia, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Pode se assentar, por favor, aquele que pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a Bíblia fala em 1 Coríntios 2, versículo de número 14, que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, mas por ninguém ele pode ser discernido, porque as coisas do espírito para o homem natural parecem loucura. E ele fala no versículo 15: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As coisas espirituais que Paulo fala e que os servos de Deus viveram, os profetas, o próprio Senhor Jesus, Yeshua, eram coisas que não tinham uma explicação, assim como as coisas que acontecem na vida daqueles que confiam no Senhor. A Bíblia, ela é repleta de situações e realizações que pela lógica e pela ótica humana não há como explicar, porque o nosso Deus, ele trabalha de forma cujo qual não há uma explicação racional, não há um método humano que ele usa. Ele faz coisas que estão além da nossa visão e da nossa capacidade de compreender. Tanto é que em Lucas 1, versículo 37, ele fala que para Deus nada é impossível. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 23, ele fala: podes tu crer? Tudo é possível ao que crer. Porque as coisas espirituais não estão dentro da ótica humana. Então, olhando dentro desse prisma, nós entendemos por quê. Deus opera de forma que não há uma explicação. Então, trazendo aqui para o texto, a Bíblia fala que o profeta Eliseu, aqui nesse período, estava atuando como boca de Deus
como o canal que Deus operava. A Bíblia fala que nesse período, o rei da Síria, que era Ben-Hadad, ele tinha feito um cerco contra Samaria, que era a parte norte do reinado de Israel. A Bíblia fala que o cerco foi tão grave, foi algo tão tremendo, algo tão cruel, que no cerco ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Era fechado as entradas de quem levava alimento para vender, e as pessoas também não poderiam sair para comprar. Também no cerco, eles iam nas nascentes dos rios e eles fechavam as suas entradas para que a água não pudesse entrar, para poder as pessoas beberem água potável. E além disso, eles colocavam pessoas, guerreiros, em pontos estratégicos para que quem tentasse fugir, eles capturassem ou matassem. Então, estava havendo um cerco. O cerco trazia miséria. O cerco trazia morte, o cerco trazia desgraça. Então a Bíblia vem falando aqui que a coisa estava tão séria que o pessoal vendia a cabeça de um jumento. Nós sabemos que um jumento não é um animal para ser comido, não era um animal cuja carne era usada para alimentação, mas a coisa chegou a um patamar que cortavam a cabeça do jumento, animal de trabalho, e davam para a pessoa comer e vendia. Também chegou um patamar que a fome era tão grande, a desgraça e a miséria era tão grande, que eles pegavam o esterco de pombo e vendiam para as pessoas se alimentarem, devido à gravidade da situação. A Bíblia fala, mais adiante nesse texto, que o rei resolveu sair do palácio e dar uma volta no seu reinado. E quando ele está andando, uma mulher grita: "Ei, rei, meu senhor, você me ajuda?" E o rei olha de cima e vê a mulher. Aí ele responde para a mulher: "Como eu posso te ajudar, mulher? Se o Senhor não te ajudar, nem da eira, nem do telhado, como é que eu vou fazer alguma coisa?" E a mulher fala: "Olha, esses dias eu estava com fome, e minha amiga também. E ela falou assim: pega o teu filho, vamos cozê-lo, vamos comê-lo." E eu obedeci àquela mulher. Fiz o meu filho, cozinhei meu filho e comemos. Agora eu estou atrás dela para pegar o filho dela e comer também. Ato de canibalismo. A situação chegou a um patamar que a fome, a desgraça, a miséria estava tão grande que estavam devorando as crianças naquele período. Então, olhando nessa visão, era total derrota. Olhando nessa visão, era total desgraça. Mas preste bem atenção no que eu vou te falar. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que o problema seja grave, ainda que as coisas aparentam não ter solução, o nosso Deus tem o poder de mudar qualquer história, qualquer problema e qualquer situação, por pior que ela seja. Então, a Bíblia fala que o rei pega e envia um mensageiro aonde está Eliseu, dizendo assim: olha, isso é a culpa daquele profeta, isso é a culpa daquele homem. É por isso que estamos vivendo essa desgraça. Preste bem atenção no que eu vou te falar. A desgraça daquele reinado, a miséria daquela situação, não tinha nada a ver com o homem de Deus, não tinha nada a ver com as pessoas que serviam a Deus. A desgraça, a miséria, o fracasso era porque estavam desviados da palavra de Deus, estavam fora do caminho de Deus, estavam fora da verdade de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa vai ser derrotada? É simples, fora da vontade. Como é que eu sei que uma pessoa vai cair em desgraça? Está fora da direção de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa ela vai atrair miséria para a vida dela? Porque não está obedecendo à vontade de Deus. Mas como é que eu sei que essa pessoa vai prosperar, vai dar certo e Deus vai abençoar? Aquele que está obedecendo a palavra do Senhor, esse vai prosperar e vai ter resposta da parte de Deus. Aleluia, Deus. Quando o profeta ele tem a revelação, ele fala assim: não deixe o homem entrar. Foi enviado um homicida para poder me matar. E quando ele chegou, ele falou: empurre a porta. O homem empurrou. E ele falou: vou falar a palavra do Senhor para vocês. E naquele momento ali, o rei também tinha ido para ver o que estava acontecendo do homem de Deus.
A Bíblia fala que Eliseu olha para ele e fala: amanhã, a estas horas, vocês vão ter tanta abundância, vai haver tanta prosperidade, vai haver tanta bênção, que vocês não vão ter nem aonde guardar. E o homem que estava do lado do rei, o capitão, fala: ainda que Deus abrisse as janelas do céu, como é que isso ia acontecer? Sabe o que ele estava falando? Homem de Deus, não me venha com conversa fiada na linguagem de hoje. Homem de Deus, você está falando lorota, você está jogando conversa fora, você está falando para ataque, é isso que ele está querendo dizer. Você não está com nada, isso aí é mentira. Olha só a situação. Primeira coisa que eu quero falar: a situação em que o mundo está, a situação em que você está, isso não muda o poder de Deus agir. Você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar passando um problema na tua casa, você pode estar com um problema com o teu filho, você pode estar passando o maior turbilhão na tua casa, na tua vida, na tua família. Mas se Deus falou e Deus usou que no minuto ia mudar a tua história, quem sabe hoje, nessa noite, Deus está delegando uma grande bênção, uma grande vitória para você. O estado humano não vai mudar aquilo que Deus decretou para a tua vida. Rapaz, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, ele fala: Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Jeremias, eu vejo uma galha de amendoeira. Aí eu viste bem, porque eu velo da minha palavra para cumprir. Capítulo 28 de Deuteronômio, ele fala assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardar meus mandamentos e obedecer a minha palavra, você estará por cima e não por baixo, você será cabeça e não cauda, os seus inimigos virão contra ti e cairão diante de ti, e os 7 caminhos fugirão, porque eu estou contigo e vou fazer seus inimigos recuar. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa o problema, eu estou no controle e eu tenho vitória para entregar aqui nesta noite para você. Glória a Deus! Glória a Deus! Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. O profeta falou, ele não estava olhando a circunstância. O profeta falou, ele não estava olhando o problema. Capítulo 6 do livro de Juízes. Gideão está malhando o lagar, e ele está lá malhando trigo no lagar, e de repente ele olha no carvalho e tem um anjo olhando para ele. E aquele anjo era uma teofonia, era uma manifestação de Deus visível. Teofonia, Deus no grego, fonia, manifestação. E de repente o anjo olha para ele e fala: eis que o Senhor é contigo, varão valoroso. A resposta de Gideão: Deus é comigo? Olha os midianitas aí acabando com a gente. Deus é comigo, não está sobrando comida. Deus é comigo, eu estou tendo que vir aqui no lagar para ali trilhar o trigo. Sabe o que ele estava falando? Só luta, só dificuldade, só problema, só tribulação. Ele só estava olhando aquilo que estava acontecendo, mas ele não estava olhando o que Deus estava fazendo. Meu amigo, minha amiga, eu não estou nem aí para a luta que tu está passando. Mas você não sabe minha história e nem quero saber. Mas uma coisa eu quero saber e vou te dizer: que Deus está trabalhando aqui nesta noite, sem você notar, e tem coisas grandes preparadas aqui para você. Deus é contigo, rapaz. Deus está trabalhando. Não importa a luta que tu está passando, não importa o problema que você está vivendo. Quanto maior for a obra, quanto maior for a bênção, quanto maior for a vitória, maior vai ser a batalha do diabo para tentar impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas não esquenta a cabeça não. 1 de João 4:4, maior aquele que está em nós do que aquele que está lá fora no mundo. Deus está trabalhando. Aleluia! Aleluia, Deus! O capitão zombou do homem de Deus, isso não mudou nada. O capitão estava tirando sarro da cara do homem de Deus, isso não muda nada. Sabe o que eu vejo? Capítulo 6, 22 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus Yeshua falando: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Trazendo para a psicologia, para as ciências humanas, visão humana negativa. Sabe o que os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, toda a ciência humana fala?
que quando eu olho e penso e falo coisas negativas, eu destruo 5 áreas do meu cérebro. Está tudo bem, mas eu só olho a luta. Está tudo bem, mas eu só vejo a desgraça do problema. Está tudo bem. Rapaz, tem um capeta ali. Olha, rapaz, é luta. Olha, tem um diabo ali. Rapaz, a pessoa só abre a boca e só vê problema. Está afetando a mente dela, está destruindo ela, e ela está pegando um problema e aumentando. Mas veja só, quando eu olho o problema, mas eu profetizo, o homem de Deus profetizou e falou: olha, amanhã toda essa situação vai mudar, porque era um homem de Deus, com a palavra de Deus, com a visão de Deus falando. E eu vim aqui nesta noite, guiado pelo Espírito, para dizer: a tua situação vai mudar aqui nesta noite, a vitória vai chegar aqui nesta noite, o teu problema vai cair aqui nesta noite. Oh, Rabanda Chore, Becanda Arabahaia. Aleluia. Oh, Rabanda Chere, Becanda Arabahaia. Oh, maravilha, Deus. Não interessa se estão zombando de você, não interessa se não acreditam em você, não importa se te acham feio ou bonito ou bonita, não importa a situação, você tem que acreditar, porque quem te chamou é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pediu. E olha aqui, por favor, segunda coisa, a situação era um clima de guerra, era um clima de batalha. E a Bíblia fala no capítulo 7, a partir do versículo 3, que haviam 4 leprosos. E todos nós sabemos que os leprosos, eles não podiam ficar na região populacional, não podiam ficar junto com o povo, porque era uma doença que podia ser passada para as outras pessoas, era infecciosa. Então, ela era colocada, as pessoas leprosas, num lugar à parte, onde só ficava leproso. E eram 4 leprosos caminhando num cenário de guerra. E naquele cenário de guerra, um olha para o outro e fala: olha, o rei da Síria, Ben-Hadad, dominou aí, cercou, está todo mundo morrendo de fome, nós já estamos leprosos mesmo, nós vamos morrer. Então, quer saber? Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente ficar do jeito que está, morre também. Então vamos para lá, ver se a gente come alguma coisa, para não morrer de barriga cheia. Eles não queriam morrer de barriga vazia, não. Aleluia, Deus. E nisso, Deus está trabalhando. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Deus está trabalhando aonde você não pode ver. Deus está trabalhando no teu casamento, Deus está trabalhando no teu filho, Deus está trabalhando no teu trabalho. Eu não estou vendo, não tem problema. Enquanto tu não vê, Deus trabalhando a teu favor aqui nesta noite. Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Foi ele que falou, Apocalipse 3:8, eu tenho uma chave de Davi, eu abro e ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Todo o poder está sobre ele. Capítulo 28, 18, parte B do Evangelho de Mateus, ele falou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Não há Deus maior do que o nosso Deus está aqui nesta noite. Rapaz, eles decidiram, Deus trabalhando. Eu gosto muito desse versículo, Zacarias 4:10. Ele fala assim, Zacarias 4:10: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Porque nós temos um problema em ver coisas grandes e ficar maravilhado. Você olha um carro grande, você fica maravilhado. Você vai no aeroporto, vê um avião, você fica maravilhado. Você vai numa frota de carros, você vê aqueles carrão, ou aquelas motonas, nossa, que coisa bonita. Você vai num lugar onde tem navio, você fica maravilhado, porque coisas gente chama a atenção. Mas Deus está falando: olha, eu também uso coisa pequena. Ele é especialista em usar coisas pequenas. 1 Coríntios 27, porque ele pega as coisas loucas, pequenas, para confundir as sábias. Pega as coisas que não são, não tem nome, não tem família, é um Zé Ninguém, é um Zé à esquerda. Eu pego esses aí para confundir aqueles que são alguma coisa. Aleluia. Eu pego as loucas, aquela que ninguém dá nada, que está fora do normal, para confundir aquilo que eles acham que não pode confundir. Eu pego as desprezíveis para aniquilar. Sabe para quê? Para que toda a glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Jeremias 9:23. Eu gosto muito desse versículo que ele fala assim, ó: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-te nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, 4 leprosos que ia morrer,
mas estava com fome e não queria morrer de barriga vazia. E Deus trabalhando, e Deus olhou assim, e a Bíblia fala assim: então o Senhor fez ouvir ruídos de cavalos e cavalheiros, e todo o exército da Síria ficou com medo, ficou perturbado e falou: olha, o rei de Israel chamou os egípcios, alugou carros, chamou ali os hititas, chamou ali os vizinhos para ajudar. Estão vindo contra nós, contra Israel a gente tem como, mas contra aquele grande povo. Rapaz, não eram os egípcios, não tinha carro alugado, porque o pessoal estava passando fome, não tinha dinheiro para nada, não tinha um centavo, não tem. Era 4 leprosos que estavam com fome, que achavam que ia morrer, indo em direção, meu amigo. Você pode estar passando, você pode estar até manqueta. Você está indo na direção da bênção e diz assim: rapaz, eu estou indo, mas eu não tenho probabilidade nenhuma de chegar lá. Eu estou indo em direção, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Não fica preocupado não. Não fica preocupado não. Enquanto você vai, igual aqueles quadros, é igual o filme do Thriller, do Michael Jackson, não tem o Thriller? Ele estava desse jeito aqui, ó, caiu no pedaço. Enquanto eles iam todo troncho para comer alguma coisa, Deus estava fazendo o barulho de uma grande vitória chegando. Eu posso ouvir nesta noite o barulho de uma grande vitória chegando aqui nesta noite. Quem está ouvindo a vitória chegar? Mas eu estou troncho, eu estou caindo, eu estou me arrastando. Pode ir caindo, pode ir se arrastando, porque é Deus que está fazendo o som de uma grande vitória aqui neste lugar esta noite. Aleluia, Deus! Rapaz, o pessoal, ó, deu linha na pipa, foi embora. E quando chegaram lá desesperando que teriam pessoas ali para tentar matá-los, eles iam tentar negociar o mato, mas deixa a gente comer um pouquinho pelo menos, deixa a gente comer alguma coisa. Não tinha nada. Eles foram olhando roupas caras, prata, ouro, eles fecharam tudo, não levaram nada. E eles ficaram: o que aconteceu aqui? Mas o que houve? Eu estava esperando aqui uma tropa, talvez comer alguma coisa e morrer. E olha só o que encontramos aqui. A Bíblia fala que eles não perderam tempo, eles foram comendo. Está pensando que eles foram pensar na morte da bezerra? Tem gente que quando a bênção chega fica assim: ai, será que eu pego? Será que eu não pego? Ai, é muita vitória. Ah, tu não quer não? Dá para mim que eu quero. Ai, Deus, eu não sei se eu pego esse carro. Dá para mim, eu pego para você, não esquenta não. Rapaz, se Deus está te dando, é o que eu falo: tu não pode roubar, tu não pode dar trambique, você não pode passar a perna nos outros, você não pode ficar no 7-1 fazendo coisa errada para ter nada. Agora, se tu está no caminho certo, obedecendo, indo na direção de Deus, trabalhando, toma posse da vitória, toma posse. Ei, tchau, da churibica, toma posse da bênção. E é Deus que decretou para você. Ei, jaravanda churibecanda rabahai. Rapaz, Jacó capítulo 32, no livro de Gênesis, Jacó voltando, a Bíblia fala que o que aconteceu, ele lutou com o anjo toca, ele só te solta depois que me abençoar. Me abençoa, eu não te solto, me abençoa. O anjo tocou nele, ele caiu. Aí ele: a partir de hoje, você é o único homem que lutou com os homens, que é seu irmão, e lutou com Deus e prevaleceu. Então não é mais Jacó. E o nome Jacó em hebraico é aquele que se agarra, que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Ele falou assim: a partir de hoje é Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Tirou ele de alguém que nasceu agarrado ali, tanto é que nasceu agarrado e estava agarrado com o anjo. Não, tu não vai pensar ficar agarrado com nada, não vai pensar não. Agora eu estou decretando que você não é aquele que está embaixo, não é aquele que é perseguido, nem aquele que vai ser morto, é aquele que nasceu agarrado, foi perseguido, mas agora saiu de baixo e é colocado em cima como príncipe de Deus, princesa de Deus. Tem alguém aqui que está entendendo e está recebendo? Você está lá embaixo, você está agarrado aí na luta, você está indo em direção, está lá embaixo. Hoje Deus está dizendo: estou tirando você de baixo, estou colocando em cima. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Graças a Deus, aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Rapaz, o engraçado é que eles comem, bebem, vê toda aquela bênção. Um fala para o outro: rapaz, vamos fazer o seguinte: o quê? Vamos avisar o rei, vamos falar para o pessoal, o quê? Que a bênção que está aqui não é só nossa. Sabe o que eu aprendo aqui nesse terceiro ponto? É que eles não eram egoístas, não eram miseráveis,
não eram sovinos, não eram avalentos, não eram munhecas de samambaia. Sabe? Hoje tem Pix, tem tudo digital, mas antigamente era só dinheiro. Lembra? Na hora do dízimo, oferta. Aí, rapaz, a pessoa para fazer o que Deus manda, tem pessoa que gosta assim. É que nem quando eu tenho 43 anos, tá? Eu só tenho cara de 18, mas eu já tenho 43, tá? Para você não precisar falar 43. Preste atenção no que eu vou te falar. Na minha época de infância, e os que são da minha idade sabem o que eu vou falar, os mais novos vai na internet, ok? Tinha uma música assim, me dá, Danoninho dá. Lembra essa musiquinha? Do Danoninho. Rapaz, tem irmão que é quase a música do Danoninho com a bênção. Ah, papai, me dá aquele, me dê, tem até um cara que morreu para me dê, né? Me dê, mamãe, me dê, alguma coisa assim. Rapaz, a pessoa só sabe pedir. Agora, na hora de ofertar, na hora de dizimar, na hora de ajudar, a pessoa é uma munheca de samambaia, meu irmão. A pessoa paga a luz com cascudo, meu amigo, só para não abrir a mão. A pessoa só gosta de receber, não faz nada pelo irmão, não faz nada pela igreja, não faz nada com ninguém, só pensa em receber. Deus está dizendo aqui que Ele vai te levar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer valer a palavra, mas é para você compartilhar a bênção com aqueles que Deus vai colocar no teu caminho. Eles não eram egoístas. Vamos lá, vamos compartilhar. E a Bíblia fala que eles correram e foram avisar ao rei. Capítulo 7, aqui no versículo de número 12, diz assim: e o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimamos estamos, pelo que saíram do arraial esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos. Achou que ele estava escondido, mas deixou indo embora. Então dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que pereceram. E viemos e vejamos. Achou que era uma cilada, ele não estava entendendo ainda, porque eles avisaram. Aí ele fala assim, ó, versículo de número 15: foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã este tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. A palavra de Deus se cumpriu naquele lugar. Deus está mandando falar. A palavra de Deus se cumpre aqui nesta noite na tua vida. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu falar algo aqui rapidinho. Se é para falar de bênção, eu posso falar. Ele morreu, a palavra de Deus aconteceu. Ele viu, mas não participou. Infelizmente tem gente que vai ver a bênção de Deus na tua vida, mas porque não acreditou, não vai participar. Não é porque tu é egoísta, não é porque tu é miserável, não é porque tu é munheca de samambaia, não é nada disso. É porque você é generoso, mas tu não acreditou. O segredo é confiar na promessa de Deus e na palavra de Deus. Quem confia em Deus, levante a mão, por favor. Eu estou trabalhando com árabe. Todo mundo sabe aqui, eu faço trabalho de segurança particular. Estou trabalhando com árabe. Aí eu estou com uma motinha aí, da Motu, tá? 2025, consegui pegar. Aí o colega meu, ele é dono de concessionária e ele é árabe. Aí ele olhou para mim e viu eu chegar com a motinha Motu, né? Ele: o que você está fazendo com essa motinha? Eu falei: eu dei conta, né? Paguei lá e estou andando com ela aí. Aí ele: não, você não vai andar de motinha? Eu falei: não, eu vou andar com ela assim, ela está suprindo minha necessidade, eu vou assim. Ele: não, eu tenho Titã. Eu falei: não, muito caro. Ele: não, eu sou dono de concessionária
eu não quero você trabalhando com motinha, eu quero você com motona. Eu falei, mas e o meu nome aí? Eu estou nem aí para teu nome, o meu é limpo, se persiste, o problema é teu. Sabe o que eu quero dizer? Ele olhou para mim e falou, não quero você, moto nova, eu peguei ele em outubro, 2025. Ele quer de moto nova, ele, comigo trabalhou moto nova, é motona, nada de motinha, deixa comigo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu já andei a pé, já andei de bicicleta, quem me conhece há mais tempo sabe disso, sabe? Não esconda a tua luta e nem tente ser o que você não é. Quando for para andar a pé, anda a pé, anda de bicicleta, não tem problema, deixa zombar, porque a tua hora vai chegar e tem gente que vai ver e não vai acreditar da bênção de Deus chegando na tua vida. A outra eu conto depois, agora não. Levante a mão, vou orar. Já vou passar, aqui tem mais oração. Amém? Quem está acreditando na palavra de Deus e na presença de Deus? Deus, o Senhor falou para mim que decretou uma grande vitória com uma mulher que está à minha esquerda aqui. Ela tomou posse. O Senhor falou agora que ela entendeu que é para ela e tomou posse. Pai, do meu lado direito também tem uma moça que está lá no fundo que Deus está mandando entregar essa vitória. Tome posse também, em nome de Jesus. Quem está recebendo aí que a presença de Deus está muito forte aqui, eu estou sentindo. Muito forte mesmo. Não é porque eu estou pregando não, é porque Deus está aqui neste lugar. Deus, eu posso sentir tua presença aqui, Pai. E o Senhor fala que está derramando vitória, bênção, sem medida aqui neste lugar. Pai, desde o púlpito, meu Pai, a vida de cada servo aqui, cada ministro, cada filho teu, cada filha tua, cada músico, cada serva, profetiza, homem, mulher de Deus, está sendo abençoada aqui nesta noite. Pai, derrama, meu Pai, essa prosperidade, essa porta aberta. Há pessoas aqui que o Senhor está falando comigo que vai viajar para fora do Brasil. O Senhor já decretou passaporte, já decretou tudo. Você sabe que é contigo que Ele está falando aqui. Tem uma pessoa aqui, uma mulher, que tem falado com Deus: Deus, será que eu vou? Será que é chegado o momento de eu ir para fora do Brasil? Quero tanto conhecer outros países, outros lugares. Tu já pensou, repensou, viu a situação? Deus está mandando falar: fique calma, porque eu estou respondendo você hoje, nesta noite, ainda este ano. Eu já preparei tudo, passaporte, tudo, para o lugar que você vai pisar. E não fique preocupada, é eu que vou pagar tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Vai tomando posse aqui nesta noite, tem portas abertas aqui para você. Quero agradecer a oportunidade aí, glória a Deus, aleluia.